amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Estamos aqui mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, mediante ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa prática do Evangelho no Lar. E mediante a isso, vamos fazer aquele pedido de todo vídeo, que isso é chato, mas temos que fazer, porque senão você esquece, né? Igual o like, já deixa o like agora, porque senão no final do vídeo, talvez passe e você não deixe, que é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é bom, é relevante e possa ser distribuído para o maior número de pessoas. Inscrito, se inscreva no canal, não paga nada, você não vai pagar mensalidade, não tem taxa, não tem nada, é grátis. Hoje em dia pouca coisa é grátis, então aproveite, se inscreva. E você que já é inscrito no canal já há algum tempo, confirma se sua inscrição está presente, porque há relatos aí de seguidores, de inscritos que era inscrito e depois viu que não era mais. Então confirma lá se sua inscrição está ativa. Mas comente. Comentário é importante para nós, não é nem para o YouTube, é para nós, é o nosso termômetro para saber se está sendo conteúdo bom, o que está faltando, o que precisa melhorar, tá? E aí é o nosso termômetro. Então não deixe de comentar. Não fique comentando só no Facebook, comente no YouTube também. E no Facebook tem um monte de comentário, agora no YouTube está faltando. Sininho já é para você receber todas as nossas notificações. Tudo que a movimentação que tiver no canal, de antemão, você já vai receber. Então, deixe o sininho ativado. E eu acho que é isso. Foi tudo? Acho que foi. Então tá certo. E você que aí nos acompanha já há algum tempo, já separou a sua água para ela ser fluidificada durante o Evangelho? Se ainda você não separou, vai lá, tem um tempinho, pega o recipiente aí, coloca a sua água e deixa ela ali para que a espiritualidade possa colocar nela tudo aquilo que você esteja necessitando ou que a sua família esteja, precisando. E se você está chegando agora, vai lá, pega o seu copinho com água, o seu recipiente também, para que a espiritualidade possa agir, fluidificar essa água e colocar ali o que você também está necessitando. Então vai lá, separa rapidinho, corre, vai lá, para a gente poder fazer o nosso evangelho e no final a água ser fluidificada, tá certo? E se você quiser enviar, vibrações, orações para os seus entes queridos, se esse seu ente querido estiver encarnado, você pode deixar anotado aí nos comentários ou um pedacinho de papel o nome do seu parente, seu familiar e o endereço dele. Lembrando que se você for deixar aí nos comentários, não deixe o endereço, tá? Deixe o endereço aí nos seus pensamentos, nas suas vibrações. Vai ficar no privado, no reservado. Agora, se seu ente querido já tiver partido para o plano espiritual, já tiver desencarnado, você deixa o nome dele e a data do desencarne. A espiritualidade vai levar essas suas orações até o espírito do seu parente, do seu familiar, do seu conhecido, do seu amigo, enfim, até a pessoa que você tem aí guardada no seu coração. Ok? Vamos pro Evangelho então? Vamos. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos pro Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças
e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início, como de costume, vamos ler uma mensagem aqui do livrinho Sinal Verde. E hoje não é aleatório, porque tem um tema que é muito pertinente para o evangelho de hoje, que já comentamos que o evangelho a gente abre antes para poder estudar, para não vir aqui falar tanta asneira, né? Então, como é pertinente, a gente já quase leu praticamente todos os temas daqui, a gente decidiu ler, né, o que antevém aí o evangelho. O título seja Parentes Difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas encarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se destacar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações, certas dívidas contraídas por atacado. Bom, pegando um gancho, o título da leitura do Evangelho de hoje é Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual. Por isso que a abertura do livrinho Sinal Verde não foi aleatória, justamente para poder dar uma introdução, né, um casamento aí com a leitura. Então, parentesco corporal, parentesco espiritual está no capítulo 14 e é o item 8. A gente fez um resuminho, se você tiver oportunidade, um tempinho livre, é interessante ler o item 8 inteiro. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, as espirituais, são duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. As segundas, que são os laços corporais, frágeis, como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Quando a gente ouve isso, né, família corporal e família espiritual, algumas pessoas já ouviram falar: que diacho é isso? Porque imagina que
é uma mesma família, né? Que a gente vai reencarnar sempre no mesmo ciclo de pessoas, né? Hoje somos marido e mulher, mas lá na espiritualidade iremos... É uma família, né? Pode ser. Tem situações que acontecem. Mas a família corporal, como deixou claro aqui na leitura do Evangelho, ela se extingue no momento em que a vida carnal cessa. E esse encontro de pessoas nessa família corporal é por quanto espíritos que têm uma certa afinidade, que vêm ao longo de encarnações se trombando, causando débitos, se enfrentando, causando problemas. E Deus, na sua imensa sabedoria, nos permite, também pegando um gancho ao sinal verde, fazer o pagamento desses débitos em suaves prestações, que seria as nossas vidas. Só que essa família corporal, ela não é menos importante que a família espiritual. Porque a nossa família nesse plano carnal, ela é como uma escola. É onde a gente vai aprender, onde a gente vai errar muito, aonde a gente vai ter um suporte para a nossa reforma íntima, consequentemente a nossa evolução espiritual. E esses espíritos, né, que se encontram na família corporal, muitos deles têm uma afinidade imensa. Às vezes um pai e um filho, uma mãe e uma filha, um neto e uma avó, que é espíritos que já vêm há longas encarnações aí, um ajudando o outro. E às vezes esses espíritos que têm afinidade estão juntos na mesma família para ajudar terceiros. Só que também na família corporal é inserido espíritos que não se tem uma afinidade tão grande assim. Sabe aquele cunhado que você não aguenta nem ouvir o nome dele? Tá ali por um motivo, não é por acaso. Não acontece às vezes do filho não suportar o pai, ou o pai nasce a criança, não aguenta nem olhar a criança, pegar no colo a criança. Isso aí também Deus... Certo distanciamento, né? Deus proporcionou para quê? São dívidas, expiações do passado. Só que de vez a gente aproveitar a encarnação para tentar sanar, a gente faz o quê? Se afasta. Coloca mais obstáculos. Cria mais problemas, mais barreiras, de vez de tentar sanar. Sabe, dona? Aquele seu marido que você está fazendo um monte de coisa errada, que não faz nada que você pede, preguiçoso, vagabundo. Deixa eu te falar uma coisa, foi você que escolheu. Quase sempre você que lá em cima antes de encarnar escolheu. Vocês entraram num consenso. E de vez você ter uma paciência ou escolher melhor para escolher um príncipe, você escolheu o Shurek. Então não adianta você reclamar agora. E você, dona, que tá aí dando risada com disso, também, às vezes, a Fiona é você. Então, né? Nada é por acaso. A gente tá no mesmo círculo de pessoas por um motivo. Um simples motivo. Que a gente fala todo vídeo. Reforma íntima. Evolução espiritual. E os integrantes dessa família corporal estão aqui para nos ajudar. Tanto aqueles mais afins, quanto aqueles menos afins. É como uma moeda.
Tem os dois lados. Tem a cara e tem a coroa. No parentesco, na família, também a gente tem a família espiritual, a gente tem a corporal. Na leitura fala que, praticamente, na maioria das vezes, a família corporal são espíritos que já lá no plano espiritual tem uma certa empatia um pelo outro, tem uma certa afinidade. Quando eles se encontram na família corporal, legal, as coisas vão fluir mais facilmente, um vai ajudar o outro a progredir na sua evolução espiritual, porque mesmo eles sendo espíritos afins, sempre um às vezes vai estar num grau mais elevado que o outro, um pouquinho mais, ou ambos vão estar iguais, mas eles têm trocas ali. Um às vezes é melhor em determinados tipos de sentimentos, já tem um pouquinho mais desenvolvido, enquanto que o outro tem outros tipos de sentimentos mais desenvolvidos. Então vai haver aquela troca para que eles se completem e prossigam aí na sua evolução espiritual. Mas a gente tem também o outro lado, o que o Renato falou. Às vezes a gente tem espíritos não tão simpatizantes assim, não tão ligados espiritualmente, mas que às vezes um já fez algo para o outro não tão legal, então são inseridos na mesma família corporal para que haja esse resgate, para que haja a resolução desse conflito. E esse nem tão legal, às vezes é coisa séria. Exatamente. Assassinato. Então, aí... Existem coisas mais leves, mas também existem coisas muito mais graves. Mas que não deixa de ser um resgate. Não deixa de ser para que um aprenda com o outro. Seja, né, na empatia, seja na questão do orgulho, seja na questão do perdão, seja na questão da paciência. Algo tem para ser resgatado. Porque senão não teria motivo, né, de vir espíritos que não estão assim, tão interligados um com o outro numa mesma família. E aí cria-se, quando tem esse tipo de encarnação, muitas vezes a gente cria esses obstáculos. A gente mesmo vai pondo barreiras porque você não vê afinidade. E nenhum dos lados se esforçam para que essa barreira seja derrubada, seja rompida. E aí se afastam. E aí acabam deixando para uma próxima encarnação vir junto novamente para, quem sabe, resgatar essas faltas, esses débitos. E se veio como cunhado e não resolveu, pode ser que numa próxima venha como marido e mulher. Mais juntinho, né, para poder. Vamos pôr mais próximo para ver se vai. Então, cabe a gente começar a analisar, a pensar nesses parentes que a gente considera difíceis, ou uma pessoa assim que tá ali no meu convívio familiar, mas que tem alguma coisa ali, como dizem, o santo às vezes não bate, mas vamos tentar passar essa barreira. Ninguém tá falando para ser amicíssimos, né? Mas assim, a gente tem que ter respeito para um com o outro. Se você não é obrigado a gostar, mas é obrigado a amar. Você não é obrigado a gostar. Nem sempre você vai gostar de todo mundo, mas amar sim. Da mesma forma que vem espíritos que não são tão simpatizantes um com o outro na mesma família, a gente tem uma outra situação que é: quem nunca aí acabou de conhecer uma pessoa e falou assim, nossa, mas parece que eu conheço a pessoa, ó, de outras vidas. Na verdade, quem sabe? Quem sabe vocês não tinham uma ligação muito próxima no plano espiritual, já tiveram ligações próximas em outras vidas, mas que nessa encarnação vocês não vieram tão próximos, mas as circunstâncias, os caminhos os quais cada um percorreram, fizeram com que, num determinado momento dessa encarnação, esses espíritos se encontrassem aqui encarnados, como amigos, como colegas de trabalho, aquela pessoa que você se sente confortável para estar do lado dela. De repente, são espíritos simpatizantes lá no plano espiritual, mas que acordaram, né, durante o seu plano encarnatório aí, concordaram de vir momentaneamente por um período dessa encarnação, separados, para que depois se encontrassem
e prosseguissem na sua caminhada. Esses são os parentescos espirituais. Pessoas que a gente às vezes nunca viu, mas que a gente tem logo de cara percebe que tem uma afinidade muito grande. É o parentesco familiar, a família espiritual, parentesco familiar. A família espiritual não vai ter picuinha, não vai ter esse disse-me disse que acontece muito nas famílias. Lá que impera o amor, né? Lá a afinidade acho que podemos dizer que é algo maior que a afinidade. E nem sempre acontece dessa família espiritual reencarnar como família corporal. Porque já é fácil, né? É igual o Vânia falou, o que acontece muito nas leituras dos livros, né, que os espíritos relatam, o que acontece muito foi o que a Vânia falou, de eles virem como próximos, amigo, colega de trabalho, para poder auxiliar quando os é permitido isso, né, pela espiritualidade, por Deus, eles são direcionados não diretamente, mas tá ali do lado para amparar, porque às vezes você vai escutar mais um amigo do que alguém da família, você vai ter uma liberdade maior, né? E mesmo que essa família espiritual, esses espíritos da sua família espiritual não reencarnam com você, lá do plano espiritual, eles tentam, quando os é permitido, ajudar a gente aqui da melhor forma, com oração, com vibração. Eles não nos amparam, não nos deixam desamparados, né? Estão sempre nos amparando. Então, eu não sei se eu li ou se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que o intuito de Deus é que num finalmente, se houver finalmente, que todos nós se tornem uma única família espiritual. O que isso quer dizer? Que todos tenham o sentimento, o amor, que é o sentimento maior, desenvolvido no grau máximo. Prevaleça, né? Prevaleça. Então eu creio que o intuito de Deus para com nós é que todos nós sejamos uma única família espiritual. Só que precisamos, graças a Deus que precisamos, da família corporal para nos desenvolver, para nos evoluir. Então, aquele ser que está aí inserido na sua família, aquela pedra no seu sapato, tenta agora, a partir de hoje, a partir de que você está assistindo esse vídeo, começar a ver por um outro lado. Pô, será que eu fiz alguma coisa para ele e ele veio cobrar? Ou será que ele fez alguma coisa para mim e veio para mim poder tentar sanar essa dívida? Fácil não vai ser, mas você tem que dar o primeiro passo. Você que está aí do outro lado, se não está nos assistindo, você já deu um passo aí para sua evolução, para sua reforma íntima. Só que às vezes aquela pedra no sapato da sua família está estagnada ainda. Não procura Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber dos ensinamentos aí da Bíblia. Então, cabe a você. O problema é que quando a gente começa a estudar o Evangelho, a Bíblia, começa a ter um pouco mais de discernimento, a gente é cobrado. A gente é cobrado mais. Porque não pode falar assim, você não sabia. Sabia. Como a gente fala, Deus é pai, né? E a gente, enquanto encarnado aqui na Terra, quem é pai já deve ter visto esse exemplo, já deve ter feito em casa. Os pais que têm filhos, têm dois, que costumam aí brigar, algumas vezes faz o quê? Pega uma camiseta, né? A camiseta da conciliação. Coloca os dois juntos na mesma camiseta, para que eles parem com a briga, resolvam aquele conflito ali, façam as pazes
e prossigam amigos. Então Deus, que é Pai de todos nós, às vezes usa desses artifícios, né? Colocam esses espíritos não tão próximos, na mesma família, na mesma camiseta, próximos um do outro, para que esses conflitos sejam resolvidos e que eles possam evoluir e prosseguir na sua caminhada espiritual, na sua evolução espiritual. Só que muitas vezes, não contente, a gente faz o que com a camiseta? A gente vai lá e rasga. Corta. Eu não vou ficar. Mas a gente obriga os nossos filhos a fazer isso. Só que a gente faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente não tem essa força de vontade. Pela nossa insignificância evolutiva, nosso espiritual. Orgulho, né? Nosso orgulho que está sempre nos atrapalhando. Então a gente tem que dar o primeiro passo. Né? Imagina se nós viéssemos numa família com pessoas e a gente lembrasse de coisas do passado. Alguém que matou você por uma futilidade aí em outra reencarnação, e aí você veio para sanar, sabendo, você não vai ter como sanar. Então, nos é proporcionado o esquecimento momentâneo, porque aquilo está gravado no seu perispírito. A gente não lembra. Alguns lembram, né? Espíritos aí, igual o Chico Xavier, que sabia todas as encarnações dele. Alguns espíritos que encarnaram aqui sabem. Mas a maioria de nós não lembra, graças a Deus. Para poder... Ia dar uma confusão, não ia dar certo. Né? E mesmo assim a gente dá ruim aqui. Sem espíritos afins. Você já sai certas confusões, porque nem todo mundo tá num bom dia, né? Todo mundo tem as suas fraquezas, tem os seus defeitos também, assim como as suas qualidades. Então, acaba gerando um certo conflito, é normal. Imagina não simpatizante, não tão próximos assim. Ou que tenham, né, feito algo um pro outro. Só que são esses daí que vai proporcionar o seu salto maior no seu processo evolutivo. Não veja isso como um castigo, mas sim como uma oportunidade para você evoluir quanto espírito imortal que somos. Eles são a escada para a sua ascensão espiritual. Então, começa a ver aquela pessoa difícil aí que está inserida na sua família, que não suporta nem ouvir o nome, começa a avaliar. Procure caminhos e circunstâncias que possam com que você comece a vê-lo, entendê-lo de uma outra forma. Que às vezes você mudando, a outra parte também muda. Como a gente sempre fala aqui, sirva de exemplo, sirva de farol. Porque às vezes aquele barco que está em alto mar, perdido, no meio da tempestade, que não sabe para onde é a margem, ele precisa de um farol para ser guiado. E aí você pode ser esse farol. Então, a partir de hoje, a partir desse vídeo, comece a olhar o seu próximo, quando eu falo próximo, família, corporal, de uma outra forma. Que aí a sua família espiritual vai estar em cima fazendo o quê? Batendo palma para você. Porque você está fazendo aquilo que foi proposto com você, para com a espiritualidade, e eles ajudaram também na sua, entre aspas, escolha de reencarnação. Mas quebrando as barreiras, tirando os obstáculos do caminho, quebrando o gelo. E aí, quem sabe, consegue ter uma encarnação mais tranquila, mais amigável. Menos difícil. Menos difícil. Se a gente pode facilitar, para que dificultar, na verdade? Mas a gente é especialista nisso. A gente gosta. Tem que saber uma coisa. Se eu sou a Fiona ou se você é o Shrek. Os dois são príncipes e princesa. É isso. Príncipe e princesa. Vamos agora encerrar, né? Com a leitura
da mensagem que o Roberto mandou. Vocês ficam aí falando, por que não pega as mensagens do Roberto e faz um livro? Por que isso, que aquilo? Ele está se empolgando. Olha o tamanho da mensagem que ele mandou hoje. Então, calma. Não vamos... Não vou ter volume 1. Poxa. Vamos lá. Mensagem do Espírito Roberto. Nossa vida em um corpo físico tem um propósito, o aprimoramento moral. Para que isso aconteça, provas e expiações sempre estarão presentes em nossa caminhada. Caminhada esta que fará espíritos ligados por vibrações e desejos semelhantes. Sendo assim, um grupo de pessoas, família, se formam para contribuir com a nossa jornada. Os integrantes dessa família muitas vezes são espíritos afins, ligados por inúmeras vidas, onde a afeição é mútua e os pensamentos se equiparam. Mas às vezes espíritos avessos a você, com vibrações e pensamentos diferentes, lhe acompanham para expor e tentar transformar suas ações e desenvolver o amor. Quando estiver em uma veste carnal, você estará inserido em uma família corporal, mas quando não, sua família espiritual estará de braços abertos para te receber. Família esta que possui sentimentos estáveis e duráveis, onde os laços são mais fortes. Então aproveite ao máximo suas estadias na vida carnal, progrida e aprenda. E lembre-se que integrantes de sua família corporal podem sim estar ligados à sua família espiritual. É isso. Um resumo aí do que foi falado. Teria objetivo. É isso. Então vamos para a prece final. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade que esteve aqui presente por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que abençoe a cada um de nós, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, espiritual e emocional. E peço a espiritualidade aqui presente e a espiritualidade que esteja aí presente na casa de cada um de vocês, que possa fluidificar a nossa água para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu lembrei uma coisa agora, que elas falam assim, sempre você que faz a leitura. Eu não deixo a Vânia ler, não é que eu não deixo, porque a letra é feia e ela não vai entender. Então, como eu acabo eu escrevendo, então eu deixo que eu ler porque a letra... Não, é que a letra é feia, às vezes nem eu entendo. Porque não é o espírito que escreve, é eu. Ele só fala. E aí, às vezes tem que fazer caligrafia para melhorar. Vou comprar um caderninho. Pessoal, então é isso. Aproveita esse vídeo. Olha que vídeo bom para você compartilhar num grupo do WhatsApp da família. Presta atenção. É a deixa. Aquela família toda bagunçada, que todo Natal se reúne e não dura uma hora junto, que já tá dando briga. Quando se reúne, tem mais essa. Quando se reúne. Tem um grupo aí com todo mundo, mas ninguém se fala. Joga esse vídeo lá. Só com a thumbnail, que é aquela fotinha do vídeo, já vai ser intuitivo. E às vezes você vai estar iniciando uma modificação na estrutura familiar. Então, compartilhe esse vídeo. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, onde quiser. Que aí você vai estar ajudando o canal a crescer. Por tabela, vai estar ajudando alguém que está precisando ouvir um pouco aí dos ensinamentos de Jesus. Então compartilhe, tá certo?
Se você não deixou o like, aproveite agora, esse finalzinho de vídeo, deixa o like, tá? Veja se está inscrito no canal, sininho também. Se não apertou o sininho, mete o dedo no sininho. Agora. Meteu? Então é isso. E lembre-se, sempre assista o vídeo até o final. Não pule, porque algo às vezes vai estar ali, nas entrelinhas, no meio desse exposição, vai ter alguma coisa que vai tocar o seu coração e vai fazer você abrir o olho para uma nova mudança. Tá certo? Vai dar o start. Então é isso. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, para mais um Evangelho no Lar. Até semana que vem, pessoal. Que a semana de vocês seja repleta de amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser, tá? Um grande abraço para todos vocês, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, pessoal.